Deus todos os dias ao virar da tarde era descer no jardim e ter relacionamento com o homem. Eu prometo que eu não vou ser demorado e eu vou ser rápido nessa introdução para entregar tudo aquilo que Deus me confiou. Até que, com o passar dos dias, o homem vai se inclinar, vai pecar. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 5, verso 12, ele vai dizer que por um homem entrou o pecado, Adão, e por este homem o pecado entrou a morte. Assim todos morreram, porque todos pecaram. Logo, a consequência de alguém que morre é porque ele peca. Se peca, morre. Se não peca, tem vida. Nós podemos prestar atenção. Um homem ainda no Antigo Testamento, Enoque, se eu não me engano, é no capítulo de número 5 até o capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Enoque vai se destacar e vai caminhar com Deus. Por ele caminhar com Deus, e quem está perto de Deus está longe do pecado, ele se intima com Deus. Tendo intimidade com Deus, ele se afasta do pecado. Eu não sei quem vai entender, mas eu falei que pelo pecado entra a morte, então só morre quem peca. Mas Enoque em toda a sua vida foi temente a Deus e caminhava com Deus. Aí Deus falou, já que todo mundo está pecando e morrendo, eu vou deixar um exemplo para essa humanidade. Enoque, você não vai conhecer a morte. Eu vou te arrebatar e te levar comigo. Enoque é assunto aos céus e não vê a morte, porque caminhou com Deus. Indo mais adiante, nós vamos Deus escolhendo uma nação, levantando essa nação, porém, essa nação que com o tempo vai ter o seu nome mudado. Era um povo pequeno, que começou com uma estéril, porém Deus foi frutificando tanto que gerou uma nação. Você não entendeu? Era uma mulher estéril, um homem velho, tinha uma improbabilidade, mas Deus trouxe outra mulher que virou uma nação. O tempo vai se passar e essa nação, infelizmente, vai quebrar o relacionamento com o Pai. Quebrando o relacionamento com o Pai, Deus, Ele vai utilizar de uma ferramenta. Essa ferramenta é bem dolorosa, mas essa ferramenta é muito maravilhosa. Ela dói, mas é boa. A ferramenta que Deus usa com aquele que tenta se afastar dele são provas. Deus usava com Israel dessa ferramenta. Você vai se afastar de mim, então eu vou enviar um inimigo. Vou botar você num deserto. Vou enviar algum vale, alguma tempestade, alguma coisa para poder com que na tempestade, na prova, no vale, sendo cativo em algum lugar, você se lembre do único que pode te fazer se escapar de mim. Aí Deus utiliza dessa ferramenta. Enquanto Israel quebra o relacionamento com Deus, Deus se esforça para reatar o relacionamento com Israel. Enquanto Israel quebra o relacionamento com Deus, Deus manda prova, manda luta, para que através da luta e da prova o povo voltasse para Ele. O livro de Juízes é um livro que, peculiaridade minha, eu fiquei estressado quando eu li. Porque você lê o livro de Juízes em um capítulo, Israel está dando glória ao Senhor. No outro capítulo, está montando altar para Baal, Astarote, para deuses estranhos. Em um capítulo está adorando a Deus, e no outro está virando as costas e quebrando o relacionamento. Eu não sei, isso vai doer, mas eu preciso falar. Vai doer, mas vai te curar. Talvez você conheça alguém que na segunda ele está no mundo, na terça ele está no mundo, passa a semana toda oferecendo altares a Baal. Chega no domingo, vamos deixar essa conversa para outro dia. Israel está vivendo essa situação. De um tempo adora a Deus, no outro quebra o relacionamento. Quebrando o relacionamento, Deus usa a ferramenta que ele mais usava, botava Israel no cativo. Entendendo isso, nós já podemos adiantar mais ainda. Até que Deus, de tanto insistir, investir e insistir mais ainda nesse povo, Deus fala: cansei. Dessa vez agora eles vão sentir o peso da minha ira. Agora eles vão ver o que é sofrer. Eu vou fazer eles sofrerem na carne, o quanto eu sofro aqui em cima. Eu vou fazer eles sofrerem lá embaixo, o quanto que o pecado deles, os deuses deles, o relacionamento quebrado me faz doer aqui em cima.
Porque Deus criando o homem, o foco principal era a intimidade. Mas o homem, com o passar do tempo, quebra o foco principal, que é a intimidade. Quebrando isso, Deus se entristece cada vez mais. A ponto de, voltando atrás, ele faz no capítulo de número 6 uma declaração: não quero mais saber da humanidade, vou dar cabo, vou dar ponto, vou dar fim. O capítulo de número 6 é um capítulo repleto por pecado, tem como título a corrupção do gênero humano. Já entendemos que não é uma boa fase da humanidade, mas Deus ama tanto essa criação, que ele fala: não, eu não vou dar fim, eu vou procurar um remanescente. Eu não vou acabar com eles ainda, eu vou dar mais uma chance. Encontra Noé, salva ele e a sua família, e através de Noé dá continuidade à humanidade. Deus ama tanto o seu povo, ama tanto a sua criação, que até quando ele estava para bater o martelo e falar: vou dar cabo, ele puxava o martelo e falava: mas eu vou mudando. Ele já estava com o martelo do júri para bater a sentença e falar: vou dar cabo agora. Ele olhava e falava: mas tem um certo lá embaixo, me buscando de noite e de dia. Eu não posso cometer essa injustiça, ele eu preservo. É assim com Israel nos dias de juízo. Ele encontra lá uma Débora, no capítulo 4, se eu não me engano. Ele encontra uma Débora para preservá-la e fazer com que, através de uma mulher, Israel reatasse a aliança com o Criador. No capítulo de número 6, Deus tem um Jefité. Através de Jefité, Israel vence uma batalha. Era uma grande batalha, era um povo pequeno. Era uma grande batalha, era um povo pequeno. Eu vou repetir: era uma grande batalha, era um povo pequeno. Mas no capítulo de número 6, Deus se encontra com Gideão e fala: eu vou mostrar que não é pela quantidade. Gideão, tem muita gente, faz descer as águas. Para quê, Senhor? Para fazer uma peneira aí. Através dessa peneira só vai para a batalha quem é de guerra. Só vai para a batalha quem realmente quer pelejar. Porque o lado preguiçoso e cansado não é no campo de batalha. É em casa, é no sofá, é na cama, é na Netflix. Mas quem é de batalha está sendo selecionado por Deus. Tá? Puxa a espada, levanta o escudo e vamos para a prova. Aconteceu assim: Deus faz com que Israel vença uma grande batalha com uma pequena quantidade de soldados. Até que os irmãos estão entendendo? Eu vou adiantar. Mesmo Deus insistindo, o povo pecando, Deus insistindo, ele tentando reatar a aliança e o povo quebrando, até que Deus chega num ponto que ele não chega, mas ele ama tanto, que antes dele enviar cativo para Babilônia, ele levanta um Jeremias. Em meio a tempos de crise, Deus sempre tem uma voz ativa em meio ao seu povo. Ele levanta um Jeremias e fala: Jeremias, capítulo 1, verso 5: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. O pastor me deu tempo e como está sem luz eu vou aproveitar. Antes, vamos lá, antes, ele se antecipou que eu, lá de cima, Deus falando, te formasse aí embaixo, com as minhas mãos, no ventre da tua mãe, eu já te conheci. É Deus falando para Jeremias: Jeremias, eu gosto tanto do meu povo, que antes de eu levar eles cativo, eu já estou programando um escape. Eu gosto tanto do meu povo, que antes de botar eles na prova, eu já estou montando um profeta no meio. Antes de tudo acontecer, Deus sempre vai te alertar. Porque se a prova chegar e ele não tiver te alertado, ele mancha o seu próprio caráter. Acontece assim: Jeremias, eu te escolhi, vá lá e profetiza a Israel acerca do cativeiro babilônico. Jeremias vai profetizar, porém o povo não vai dar ouvidos ao Senhor. Meu Deus, eu estou amando isso aqui. Deus vai dar a Jeremias a oportunidade de profetizar a Israel para ter a chance de reter a sua própria ira.
porque Deus sabia que se ele derramasse a ira completamente, poucos restariam, ou nenhum. Aleluia. Podemos entender muito bem isso no Calvário, acerca da ira de Deus. No Calvário, o Pai, quando olha para o Filho, ele não vê o Filho, ele vê uma bola de iniquidade. Vendo essa bola de iniquidade, de pecado, Isaías vai dizer que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Logo, além de Jesus estar carregando todo o pecado da humanidade, ele ainda se tornou maldição na cruz. Aí o Pai vai derramar a sua ira no Filho, para vocês terem noção do tamanho da ira. Jesus morreu, mas fica tranquilo que no terceiro dia, Aleluia. voltando para o tempo de Jeremias, Deus vai usar Jeremias como uma voz ativa no meio do povo. Eu vou caminhar mais rápido porque eu já quero entrar no texto. Usando dessa voz ativa de Jeremias, o povo não vai dar ouvidos, prestem atenção. Jeremias vai e fala com o povo, mas o povo não ouve a voz de Deus através de Jeremias. Resultado, no ano 605, vai dar início ao cativeiro babilônico, dando como continuidade o rei Joaquim sendo um dos primeiros a ser levado. Ano 605 vai ficar marcado porque um homem vai ser levado cativo para a Babilônia e vai entrar para dentro do palácio. Daniel, junto com Daniel, seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. Entretanto, até aqui, sendo levado cativo, o povo pode até falar: agora acabou para a gente. Jeremias vai escrever em Lamentações e no livro de Jeremias: agora estamos cortados, foi-se a nossa esperança, agora acabou para a gente. Mas, em meio a esse cenário de caos, parece que tudo acabou, parece que tudo se perdeu, mas se você analisar os pontos estratégicos, você percebe que tudo está na palma da mão do Eterno. Está sendo levado cativa, está sofrendo, tem muitos morrendo, tem. Jeremias vai escrever em Lamentações que aqueles que comiam iguarias agora abraçam o esterco, comiam do bom e do melhor, mas após serem levados cativos, estão comendo o esterco de passarinho. E Jeremias vai dizer em Lamentações que as mães estão revezando para matar os seus próprios filhos e comê-los. É o estado caótico que Israel está vivendo. Quem olha, bate e fala: acabou, é ponto final, não tem continuidade. Mas se a gente for para o livro de Ezequiel, capítulo 18, oh glória, eu vou para a palavra, já que não vou tirar um pouquinho aqui. Eu vou para a palavra, capítulo 1, verso 1. Não sei se vai dar para você ver, mas caso você queira acompanhar com a Bíblia aberta, sinta-se à vontade. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, Ezequiel ele foi levado para a Babilônia, cativo também, porém foi um pouco depois de Daniel. Daniel foi levado em 605, ele foi levado em 597 antes de Cristo. Sendo levado cativo, Deus coloca Ezequiel. Meu Deus, isso é lindo demais. Porque aqui está parecendo que acabou, mas Deus põe Ezequiel às margens do rio Quebar. Eu vou desmembrar isso aqui porque é para toda a igreja entender. Vamos lá, Ezequiel, onde é que tu está? Rapaz, eu estou olhando aqui e pelo visto, eu estou cativo. E o que mais? Eu estou nas margens do rio Quebar. E o que mais? Eu estou com alguns aqui que trouxeram. E é isso, olha para cima. Ezequiel olha para cima e ele vai dizer depois da vírgula: e eu vi visões de Deus. Isso é maravilhoso, porque no ano 30º aqui é a idade de Ezequiel. Com 30 anos Ezequiel poderia assumir o sacerdócio, porque ele tem um sangue, tem linhagem sacerdotal. Mas em Babilônia não se levanta sacerdócio. Deus olhando, alguém poderia também olhar, perguntar para Deus e falar: acabou, não acabou? Deus se mantém em silêncio. Findou, não findou? Deus se mantém em silêncio. Aí Deus fala: Ezequiel,
já que em Babilônia, oh glória, já que em Babilônia não pode ter sacerdote, eu te levanto de outra forma. E o que é? Olha para cima, porque antes de eu te levantar, eu vou te dar o privilégio de ter visões. Isso é maravilhoso. Porque antes de Deus me levantar, Ele me dava visões. Antes de Ele estabelecer a conversa que vai ser de essa igreja, Ele deu para o Rosalina, não é? Visões. E surgiu o tema: Jesus é o Rei. O cerco está fechando. Precisa fé. Antes de Deus levantar, Ele alerta e dá visões. Então, se caso Deus começar a soprar teu nome, começar a te colocar em lugares que você nunca imaginou, Ele te alerta hoje. Ele vai te dar uma preparação. Ele vai te colocar. Ei. Oh, meu Deus. Assim deixa o coração desse homem feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei. Som. Ei. Som. Ei. Som. 1, 2. Ei. Som. Ficou bom, tá bom. Ei, som parou, oh glória. Voltando onde nós paramos. Vamos lá. Até que as margens do rio Quebar, Deus vai ter visões com Ezequiel. Tendo visões com Ezequiel, nós já podemos aplicar um tópico. E qual é o primeiro tópico? Deus, Ele vai se revelar. Ou melhor, Deus vai abrir os céus em meio ao cenário de caos. Eu vou repetir. O primeiro tópico do chamado do início do livro de Ezequiel é que Deus vai abrir os céus em um cenário de caos. Isso é maravilhoso, porque quem olha de longe afirma: para eles acabou, findou. Se quiser abaixar um pouquinho, pode. Para eles acabou, findou, não tem mais jeito. Mas Deus está tendo encontro em meio ao caos com um homem na Babilônia. Oh glória! Segundo, Ezequiel está tendo visões, coisas gloriosas, mas ele está sabendo o que está vendo. No verso 1, no capítulo 1, do verso 4 até o verso 28, Deus vai descortinar um céu de glória para Ezequiel. Vai mostrar a ele grandes visões. Quando chegar no finalzinho eu explico algo, mas vamos de versículo por versículo. No verso 5, ele vê os 4 animais. No verso 10, ele vê e descreve o rosto dos 4 animais. No verso de número 12, ele vê que para onde o Espírito havia de ir, eles discerniam e o seguiam. No verso 14 e 13, Ezequiel diz que gerava relâmpagos e fogo, conforme ele se movimentava. No verso 24, Ezequiel está vendo, está escrevendo e está escutando. Ele escuta o barulho da movimentação dos 4 seres viventes e diz que é semelhante ao som de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. Um som tão forte quanto ao som de um exército bradando e marchando. No verso 26, ele vê, meu Deus, ele vê um trono. Mas ele está vendo o trono e ele vai testificar: o trono não está vazio. Ele está olhando, está tendo visões, ele vai ver um trono, porém o trono não está vazio e sim ocupado, pois havia com a semelhança de um homem sobre ele.
Isso é maravilhoso. Ezequiel está vendo tudo isso, ele olha para cima, percebe um trono, fixa o olhar e fala: aquele ali, eu sei quem é. Aquele ali. Se alguém passar do lado de Ezequiel nessa hora, pergunta: o que tu está vendo, Ezequiel? Consegue descrever o rosto de quem está sobre o trono? Aí Ezequiel vai dizer no verso 27, ele começa a descrever a aparência do homem sobre o trono. E se alguém passar e perguntar: Ezequiel, tu está vendo o que? Eu estou vendo um trono. E o que mais? Tem um rosto, tem um homem sobre ele. Como é a aparência desse homem? No verso 27 ele dá continuidade. Eu não sei se você vai pegar isso, mas isso é tão lindo que eu chorei. Ezequiel vai dizer: ele tem a aparência de fogo, por dentro, por fora e ao redor, desde os lombos para cima até os lombos para baixo. E o que mais? O seu rosto brilhava como fogo. É fogo, fogo, fogo. Se alguém olhar, o que mais, Ezequiel? O seu rosto, a sua aparência é como o arco-íris no dia da chuva. Esta era a semelhança da glória de Deus. Ficou perfeito, varão. Essa era a semelhança da glória de Deus. Como? Todo de fogo, rosto de arco-íris, os 4 seres viventes glorificando a Ele, fazendo som e movimentação, rodando, discernindo e o adorando. No capítulo de número 1, nós já entendemos que ele está tendo visões, que ele está vendo grandes coisas gloriosas. Até aqui, antes de ver o rosto de Deus, ou melhor, o rosto daquele que estava sentado sobre o trono, ele está vendo os que adoram o que está sentado sobre o trono. Eu vou melhorar. Ele está vendo os 4 seres viventes e está se mantendo de pé. Ele está vendo a movimentação dos querubins e está se mantendo de pé. Ele está vendo que quando eles se movimentam, tem barulho, um estrondo tão alto que parece a voz do Todo-Poderoso. Ele está vendo e está dizendo: eles têm um rosto assim, assim, assim. Mas quando ele olha e vê o rosto do que estava assentado sobre o trono, o que aconteceu, Ezequiel? É que o rosto dele não dá para se manter de pé. Oh, glória! Verso 28. Ele está vendo tudo e está se mantendo de pé. Imagine como se fosse um soldado batendo guarda e se mantendo de pé. Até aqui ele se mantém de pé perante os que o adoram. Mas quando ele vê o adorado, eles caem. E ele escreve no verso 28: quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi uma voz a me chamar. É como se eu estivesse imaginando aqui. Monte comigo o contexto. Ezequiel está em pé, está ouvindo, mas não é a voz de Deus. Ezequiel está em pé, está vendo, está falando, está sentindo. Mas quando Ezequiel vê a glória de Deus, ele se prostra. E somente prostrado ele escuta a voz do Senhor. Porque quando tu se prostra, todas as vozes enquanto você estava em pé são silenciadas. Oh glória! Eu fui na cachoeira hoje. Deus me deu a oportunidade de ir lá. Chegando nessa cachoeira, eu pedi para o irmão Roberto: irmão, tira uma foto aí que eu quero mandar para minha mãe. Aí ele: Aí eu: tiro uma foto aí que eu quero mandar para minha mãe. Ele: Aí eu: uma foto. Aí ele: tá. Ele foi lá e tirou a foto. Tirando a foto, na mesma hora o Espírito bradou aqui dentro: você viu o que você viu? Quando você está perto de som de muitas águas, a voz do homem é silenciada. É a mesma coisa aqui. Ezequiel começa a ouvir, prostrado, mas está ouvindo, caído, mas está ouvindo, está no chão, mas está ouvindo, está derramado, mas está ouvindo. Vale mais tu prostrado escutando do que tu em pé falando. Vale mais tu prostrado ao pé da cama, lá
melhor momento da sua vida longe da voz dele. Eu vou acelerar, fique tranquilo. Capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Primeiro, ele está prostrado e recebe a ordem de Deus. Põe-te em pé, Ezequiel. Ezequiel, levanta, homem. Põe-te em pé. Mas Ezequiel não consegue acatar a ordem. Ezequiel não consegue obedecer. Oh, meu Deus. Oh, glória. Ezequiel não consegue obedecer a voz do Senhor. Porque imagine que esse copo, meu Deus, imagine que esse copo vazio é Ezequiel. Ezequiel, somente escutando a ordem, fica em pé, ele não consegue. Vamos caminhar pela Bíblia. Apocalipse, João vai ter um encontro com a glória de Deus na ilha de Patmos. Resultado, ele cai como morto. Ezequiel capítulo de número 44, verso 4, a glória de Deus enche o templo. Resultado, ele cai sobre sua face. Gênesis capítulo de número 32, Jacó vai ter um encontro com um anjo, com uma glória de Deus. Resultado, Deus molda o caráter de Jacó. Isaías capítulo de número 6, Isaías não sei descrever se a terra subiu ou se o céu desceu, mas ele vai dizer no capítulo de número 6, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória, o seu séquito, enchia o templo. Ele vai ver e vai dizer: tem serafins que possuem 6 asas. Essas 6 asas, com 2 eles voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e clamando uns aos outros, eles vão dizendo ao que está sentado sobre o trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Até aqui. Tem mais um. Atos capítulo de número 9, se não me engano. Saulo vai ter um encontro com a glória encarnada. Resultado, ele cai, fica cego, passa 3 dias sem comer e sem beber, jejuando, pedindo o Espírito. O que você está fazendo, Rocano? Eu estou te mostrando que todo encontro da glória de Deus com o homem se prostra, o homem cai, porque não há ninguém que se mantenha de pé perante a glória de Deus vazio. Ezequiel é como esse copo. Aí Deus falava: Ezequiel, põe-te em pé, e o copo caía. Era como se Deus estivesse falando: Ezequiel, ao vento, põe-te em pé. Porém ele tenta, porém a glória que ele mesmo tenta se pôr de pé, o impulsiona para baixo, porque ele está vazio. Mas é tão lindo a palavra, que ele vai dizer no verso 2: e no mesmo instante, enquanto ele falava comigo, eu me esforçava para ficar em pé. Verso 2: em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. É como se Deus estivesse dando uma aula no início da chamada de Ezequiel e estivesse falando: você vazio, tu não se mantém de pé. Minha avó tem uma frase: saco vazio não para parado. Não tem como se manter de pé vazio perante a glória daquele que é cheio. Aí o Espírito, vendo tudo isso, enche o profeta, e cheio ele se mantém de pé. Oh, glória! Aí você pergunta: pregador, olha eu me nomeando pregador, oh, glória, por que eu caio toda vez no mesmo pecado? Porque eu não consigo me manter de pé quando a fofoquinha chega? É porque tu está vazio. É porque tu está vazio. E só se mantém de pé diante do Senhor. Só se mantém de pé perante o Senhor quem está cheio. Então você vai falar comigo. Fale comigo, por favor, não me deixe falando só. Fale comigo. Já que
vai olhar e vai dizer: semana passada estava na balada, semana passada estava pecando, semana passada estava na promiscuidade, semana passada Deus não tinha levantado, semana passada não estava pregando fora de casa, semana passada não tinha a unção que tem, semana passada, oh meu Deus, semana passada não conseguia fazer o que faz. E por que essa semana ele está pregando assim? Por que essa semana quando ela canta a glória desce? Por que essa semana quando ela começa a reger o coral pega fogo? Por que quando ela toca o pandeiro a glória cai? É porque agora ela está cheia, agora ele está cheio, agora ele está cheio, está transbordando. E quem está cheio se mantém em pé. Primeiro, Deus enche Ezequiel do Espírito, igual a capacitar o profeta. Segundo, Deus determina o público-alvo do profeta: casa rebelde, lugar perigoso. Terceiro, oh glória, Deus alerta e encoraja Ezequiel. No capítulo de número 2, verso 6, Ezequiel, a galera que tu está indo conversar, o pessoal que você está indo ver, vai ser para você sarças, espinhos, escorpiões. Eles têm duro semblante e eles têm o coração obstinado. Por quê? Porque eles são casa rebelde. Um escritor uma vez disse que todo rebelde, todo aquele que se rebela contra Deus, se assemelha a alguém morto, alguém vazio, alguém sem esperança, alguém oco. Jesus uma vez disse: estes são sepulcros caiados. Tem um sepulcro, mas por dentro é oco. Por dentro não tem nada, não tem graça, não tem poder, não tem virtude. Tem aparência por fora, mas por dentro é oco. Tem poder por fora, mas por dentro não tem graça. Tem palavras firmes por fora, mas por dentro é todo mole. Tem glória para poder falar para os outros, mas para se firmar no seu próprio relacionamento com Deus, ele não tem. É um sepulcro caiado. Deus está avisando Ezequiel: a galera que tu vai falar é assim. No verso de número 8, Deus encoraja Ezequiel e fala: mas tu, Ezequiel, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. No verso 9, ele vê do céu descendo uma mão com um livro. No verso 10, ele analisa o livro e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Lamentações, lutos e ais. Eu vou te perguntar e você seja sincero: se eu te oferecer uma coisa para você provar, e você olhando de longe tiver escrito lamentação, ais, suspiros, lutos, esse livro, isso que eu te dou, se aparenta ser apetitoso ou amargo? Amargo. Olhando de longe, eu vejo o livro e eu testifico: este livro não é apetitoso, não é bom para degustar. Por quê? Porque nele se acham escritas lamentações, suspiros e ais. Você vai concordar comigo que esse livro de longe é amargo, sim ou não? Sim, porque ninguém gosta de passar por luto. Ninguém gosta de ter que experimentar lamentações. Ninguém gosta de ter que passar uma vida de ais. Mas Ezequiel disse diferente. Se alguém oferecesse, quer comer deste rolo, eu falo: passa longe, eu estou fora. Dá para outro, deve ser pior do que cera de ouvido, deve ser pior do que aquele remédio de pirona. Estou longe, não quero, não, dá para outro. Eu não quero. Mas Ezequiel recebe da mão de Deus, prova e diz o contrário. Se fosse eu, quando eu comesse, eu iria falar, olhando de longe, na verdade: é amargo, é sem graça, não tem vida, não tem cor, nem tem sabor. Mas Ezequiel provou e testificou o contrário. O glória. Verso 1 do capítulo 3:
Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel, / casa rebelde. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Verso 3, e é um momento lindo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo. Até então, Ezequiel só está mastigando, Ezequiel só está ficando aqui na boca. Aí Deus fala: filho do homem, engole, dá de comer ao teu ventre, deixa no mais profundo do teu ser este rolo. Ezequiel, ele vai engolir. Se fosse eu ia falar: esse livro é amargo, olhando de longe. Mas Ezequiel comeu, e ele vai dizer do ponto para frente: então comi, e era na minha boca doce como mel. Oh glória! Quem olha de longe para vocês aqui dentro, eu já vou aplicar. Olha e fala: que vida amarga, que vida sem graça. Eu que não quero passar 2, 3 horas sentado, levantando a mão, batendo palma e dando glória a um Deus invisível. Eu que não quero ficar tendo que ficar todos os dias na igreja, me ajoelhar, meu joelho dói, subir monte, minhas costas dói, fazer jejum, minha barriga dói, porque para eles, olhando de longe, essa vida, este rolo é amargo. Mas quem está aqui dentro provou do rolo e está chamando quem está lá fora, dizendo: vem, que não há nada melhor do que a presença de Deus. Vem, porque para você é amargo, mas para quem prova é doce. Para quem está olhando de longe é ruim, mas quem está de perto tem comunhão e grava, é doce como mel. O salmista vai entender isso. Salmo 119, verso 103: ó quão doces são as tuas palavras, Senhor, no meu paladar, porque só é apetitoso este livro para quem decide prová-lo. Só é gostoso, só é bom de comer deste livro quem decide se aproximar dele. Abra um parêntese. Quando eu tinha de 10 a 12 anos, uma das piores idades, que é quando o menino começa a se achar que é homem, mas é uma criança ainda, eu achava a minha avó chata, essa mulher insuportável. Falava mesmo: tu gosta da tua avó? Bora aqui no canto. Rapaz, a mulher é chata, bicho. O que foi? Ela não deixa eu jogar bola, ela não deixa eu correr atrás de pipa, ela não deixa eu brincar de pique-esconde, ela não deixa eu brincar de bete, ela não deixa eu ir dormir na casa dos meus colegas. E ai de mim se insistir, que a mão da morena é pesada e a chinela dela tem poder, voa. Tua avó é chata mesmo? É. Mas era eu chegar em casa, que eu já saía, e ela falava: antes de escurecer tu volta. Antes de escurecer, ai de mim se não voltasse para casa. Ela dava um jeito de mandar alguém me buscar, e quando me trazia, vamos pular essa parte. 500 graus de puro fogo santo e poder. Comia mesmo. Eu tenho uma cicatriz aqui que não dá para mostrar. Adivinha? Fui eu fugindo dessa mulher. Fui pular o muro quebrou, eu caí com a coxa numa viga. Ela nem me bateu. Ela falou: Deus já te castigou, vamos, hoje tem culto. Chegávamos em casa, quando isso acontecia, ela apontava o dedo na minha cara e falava: 7 horas tem culto. 6h30 já é para tu estar no ponto. Quando dava 6h45, 6h50, ela já estava aprontando o coque dela. Terminava o coque, ela botava um encaixe de crochê, ficava aqui encaixado o crochê, que nem o cabelo da irmã, esposa do pastor. Ela encaixava um crochê que ela comprou, botava a mesma saia, porque naquela época a gente não tinha a condição que tem hoje. Vestia o mesmo sapato que ia durante a semana para a escola, para a oração, porque não tínhamos condição, era uma rasteirinha, mas a bichinha doía, e de tanto ela usar começou a ficar fino e duro. Por isso eu não teimava, porque a mesma sandália que ela usava para ir para a glória que eu falo para a igreja, era que ela usava para me castigar, era que ela usava para me fazer chorar. Ela pegava, olhava para mim e
falava, já está dando a hora, já está pronto, eu que não desobedecia. Porque aquela sandália gostava de acertar minhas costas. Gostava, ela fazia curva e me acertava. Rovani, o que você está dizendo? Eu achava essa mulher chata. Eu achava ela amarga. Nós íamos no caminho, ela parava na esquina. Que foi, vó? Falta de ar. Eu na minha cabeça, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Aí eu, vamos voltar? Ela, não, nós só para na igreja. Eu, oh meu Deus. Já saímos de casa, nós só para quando chegar no culto. Ela tem dor no joelho, já não consegue mais se ajoelhar para orar. Tem 2 bolotas de roxo no joelho de oração, que eu acredito que não é só ela que tem. Meu sonho é ter também. Tem dor nas costas, sente dificuldade para se locomover, mas era essa mulher chegar na igreja, ninguém me reconhecia. O Espírito tomava de conta dela, dava meia hora, ela já estava marchando na igreja. Essa daí não é a mulher que nem consegue se ajoelhar, era, que agora ela está cheia. Ela cheia, ela marchava mesmo, batia palma. Tem uma vez que eu vi ela pular, eu falei, meu Deus, Deus operou um milagre, Deus fez algo, é porque ela estava cheia. Quando ela estava cheia, ela dava lugar mesmo. Ela gritava, ela chorava que as lágrimas molhavam o vestido todo. Ela nunca usou maquiagem, nem gostou disso, mas se usasse, voltava para casa parecendo coringa, porque a mulher chorava. Eu olhava de longe e falava, eu que não quero isso para minha vida. Estou longe, isso é amargo. Ô, vidazinha chata. Eu dizia, pastor, é porque eu estava longe do rolo. E ela já havia provado. E esse rolo só é apetitoso para quem prova. Quem está distante está dizendo é amargo, é ruim, eu estou fora. Mas quem está provando está chamando de longe e prova aqui. Vinde e vede que o Senhor é bom. Como é que eu sei que o Senhor é bom? É quando você vem e prova, ou melhor, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu testifico que Deus é bom? Quando você prova. Tem gente aqui que nunca soube o gosto de chorar. Para mim não tem momento melhor quando a lágrima quente desce aqui. Meu Jesus, as palavras faltam e só vem línguas estranhas. Você não se aguenta mais parado, começa a dar lugar para o Espírito. É porque você provou do rolo e ele se manifesta nas suas. Vou partir para a conclusão. Me perdoe que está demorando, pastor. Tudo que acontece nos primeiros 3 capítulos de Ezequiel também se repetem no capítulo 37. Eu sei que já está ficando enfadonho, mas agora eu termino. Quem quer que eu termine, diga amém. Eita! Ano que vem eu não volto. Não vai dar, já não gostaram da mensagem. Tudo que acontece nos 3 primeiros capítulos se repetem no capítulo 37. No início do livro de Ezequiel, ele é sustentado e levantado pelo Espírito, e logo após vai até a casa rebelde, sendo guiado pelo Espírito, sendo que todo rebelde se assemelha a alguém morto. No capítulo 37, ele é carregado e guiado pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos secos, um lugar onde a morte predomina. No capítulo de número 2, Ezequiel não vai falar com a casa rebelde enquanto não recebe as instruções da parte do Todo-Poderoso. Já no capítulo 37, antes dele falar com os ossos, primeiro ele espera receber as instruções de Deus. E a ordem de Deus a Ezequiel é: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. No capítulo de número 2, Deus alerta Ezequiel dizendo que os filhos de Israel não lhes dariam ouvidos. No capítulo 37, Deus está mandando Ezequiel falar com os ossos secos, mas ossos secos também não escutam, porque já está morto. No capítulo de número 2, Deus está falando com Ezequiel: Ezequiel, você vai falar, se eles ouvirem, profetiza. Senhor, e se eles não ouvirem, profetiza do mesmo jeito, quer ouçam, quer não ouçam. Você vai entrar lá e vai profetizar, porque eles vão dizer: aqui passou um profeta, que mesmo a gente não dando dízimo,
dízimo, mesmo a gente não dando cargo, mesmo a gente não levantando ele na comunidade, ele profetizava. A gente escutando ou não escutando, ele profetizava. Já no capítulo 37, Deus está mandando Ezequiel profetizar aos ossos secos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A casa rebelde, no capítulo de número 2 e 3, é semelhante aos ossos secos no capítulo de número 37. Eu vou repetir. A casa rebelde, no capítulo 2 e 3, é semelhante aos ossos secos no vale, no capítulo 37. Porque todo rebelde se assemelha a um osso seco, porque osso não tem sensibilidade. Primeiro, Deus treina Ezequiel nos primeiros momentos do seu chamado a lidar com coisas dolorosas, como sarças, espinhos, escorpiões, porque Deus sabia que se ele não passasse pelas coisas dolorosas no início, ele não aguentaria ser levado pela mão de Deus aos ossos secos. Nos primeiros capítulos, Ezequiel escuta o som dos seres viventes se movimentando em adoração ao Senhor. No capítulo 37, Ezequiel profetiza o Espírito sobre os ossos, e cheio do Espírito, os ossos começam a fazer um rebuliço, muito som e movimentação, porque movimentação e som, além de ser estratégia de batalha, também é ferramenta de adoração. Oh, glória! Quem aqui lembra de Josafá? Quem aqui lembra de Gideão? Gideão, vocês não vão pelejar. O que vocês vão marchar, quebrar cântaro e vai dar um grito: espada de Gideão. E Gideão vai dizer: espada de Deus. Que batalha é essa? Que ao invés de puxar a espada, eu quebro o cântaro. Movimentação e som. Porque nem toda batalha é você que peleja, nem toda batalha é você que embanha a espada. Mas Deus diz: essa batalha não tereis que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Agora eu finalizo. No verso 10, chega um momento em que ele acata a ordem do Senhor, após receber do Senhor as instruções, do mesmo método que ele fez lá no capítulo de número 2 e 3. Então eu profetizei, como ele havia me ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram. Peraí, o que você disse? O fôlego entrou neles, através da profecia. O que aconteceu? O fôlego entrou neles. Como? Através da palavra. Eles sentiram fôlego, sim. E agora? Agora eles estão vivos. Por quê? Por causa da palavra. Todo lugar onde há ausência da palavra, há predominância da morte. Mas quando a palavra é pregada, é ensinada, é doutrinada, fica tranquilo que lá vem um avivamento grande aí. E eles viveram e se levantaram sobre os seus. Isso é maravilhoso, porque osso não tem vida e nem tem sensibilidade. Mas quando Ezequiel profetiza para o Espírito entrar neles, adivinha quem se levanta? Ah, Jesus! Sem o Espírito eles são apenas ossos, mas com o Espírito eles são ossos em pé, eles são ossos firmados. Aí o Ezequiel dá uma vírgula e fala: eles ficaram em pé e agora já não são mais ossos. O que eles são, Ezequiel? Um exército. Um exército. Um exército extremamente grande. Porque sem o Espírito você é osso. Sem o Espírito tu não tem sensibilidade. Sem o Espírito tu não se mantém em pé. Sem o Espírito você toda vez cai. Sem o Espírito você se prostra. Sem o Espírito você não consegue viver as batalhas do dia a dia. Mas com o Espírito é Deus te chamando para a peleja, te nomeando como soldado e falando: agora nós vamos para a guerra. Porque agora tu não é mais morto. Agora tu faz parte do meu exército. Agora tu és soldado. Agora a tua vida mudou. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, Ezequiel,
Isso é o que eles dizem. Mas vai lá e fala o que eu estou mandando. Assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. É Deus prometendo reatar o relacionamento. Porém, agora, para reatar o relacionamento, eles vão precisar ficar de pé. E a igreja já aprendeu como é que fica de pé. Só se mantém de pé com o... Só se mantém de pé com o... Mais uma vez, só se mantém de pé com o... Aí ele fala no verso 14: e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. Até aqui acabou o restabelecimento de relacionamento? Não. Vai e fala a eles, verso 21: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, vou tirar vocês de dentro da Babilônia, para onde eles foram, e os ajuntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra, e eu farei deles uma nação na terra, sobre os montes de Israel, e haverá um só rei para todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos, nem se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei, Ezequiel. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Se coloquem de pé. E eu serei o seu Deus. Deus está mandando Ezequiel falar com o povo acerca de relacionamento. Quando você é um osso, você tem estrutura, porque o osso é firme. Mas se não tem carne, não tem nervo, não tem pele, você não tem sensibilidade. Mas quando a palavra entra, Ezequiel diz que quando eu profetizei, veio osso ao seu osso, veio carne sobre os ossos, veio juntas e veio pele. Cheios do Espírito, vocês têm mais sensibilidade à voz de Deus. Eu quero fazer 2 convites. Sei que ficou um pouco cansativo, mas Deus tinha colocado isso no meu coração. Quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para você que faz tempo que não sente o gosto desse livro, que antigamente era doce, mas agora ficou amargo, que antigamente você estava no lugar mesmo, mas agora acabou se esfriando. Passou uma pandemia, você já não é mais do mesmo jeito. Passou uma dificuldade em casa, você já não é mais da mesma maneira. Deus te chama agora para receber de volta o que você perdeu. Eu quero saber quem é o primeiro corajoso que vai aqui assumir que não sente mais, mas tem saudade de quando tinha, que não tem mais, mas sente amor, que tem vontade de ter novamente. Eu não vou julgar você. O meu segundo convite é para você que ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra e falou: eu quero o Espírito em mim, porque eu estou caindo constantemente, e sem o Espírito ninguém se mantém de pé. Vem aqui na frente, eu vou estar orando por você. Saia do seu lugar, dê o primeiro passo, e eu vou estar orando pela sua vida. Para você que quer aceitar o Senhor, reconciliar a sua aliança com Ele, ou firmar de uma vez por todas e receber o Espírito. Aqui vocês têm o costume de bater palma, não é mesmo? Jesus ganhou mais uma alma. Se quiser bater agora, se quiser glorificar é agora. Estenda suas mãos para cá. Vocês aqui na frente põem a mão em sinal de receber. Pai, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor colocou em meu coração e gerou frutos. Firma este homem na tua presença, capacitando ele a cada dia.
Firma esse jovem, enche ele do teu Espírito para que ele possa servir a igreja local cada vez mais. Eu sei que não foram multidões que se salvaram, foi apenas um homem, mas vale mais um homem na tua presença do que todo mundo perdido. Vale mais uma alma para o teu reino do que todos indo para o inferno. Senhor, escreve o nome dele, Senhor. Apaga os pecados dele, Senhor. Lança no mar do esquecimento todo o passado errante que ele vem de lá para cá. Restabelece, meu Deus, uma intimidade com ele. Firma com ele, meu Deus, um comprometimento. Que ele venha ser tão cheio do Espírito, que ele venha poder, meu Deus, pregar. Que ele venha, meu Senhor, não sofrer mais esses acidentes que ele vem sofrendo. Que ele venha receber sensibilidade do Espírito. Que através, meu Deus, do culto dessa noite, ele venha criar assim vergonha. E venha começar, meu Deus, a ter compromisso contigo. Que ao invés de formar compromissos com os homens, ele venha preferir firmar na obra. Agora eu quero orar pelo teu servo, Senhor, que tem se dedicado tanto à tua obra. Pai, enche ele do teu Espírito de tal maneira que ele venha transbordar nestes outros adolescentes e jovens. Que quando ele pegar nesse teclado, quando ele pegar nessa bateria, quando ele pôr a mão nesse som, quando ele assumir o carro de sonoplasta, a glória venha tomar conta da casa. A tua presença venha encher o templo e o teu nome venha ser glorificado através da graça que foi derramada sobre o teu servo, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Eu, particularmente, irmãos, esta palavra, eu passaria a noite inteira ouvindo, não me cansaria.